Olá, bom dia, boa sexta-feira, bom dia e boa sexta-feira para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo, para as pessoas que acompanham o meu Instagram, Facebook, YouTube, que gostam de fazer a devocional junto comigo, todos os dias pela manhã, de segunda a sexta. Estamos terminando mais uma semana útil, né? Uma semana de muitas atividades, né? De muita correria, mas uma semana abençoada por Deus, uma semana que o Senhor esteve conosco, que a gente pôde perceber isso, e uma semana que a gente aprendeu muito da palavra de Deus. Eu confesso a vocês que essa semana foi uma semana muito rica de aprendizado. Ao compartilhar com vocês as devocionais, né? O Senhor falou meu coração, porque senão não há razão, né? O Senhor fala comigo primeiro e eu divido isso com vocês, e quando eu falo, meu coração ele é aquecido novamente por Deus, né? Pelos ensinamentos. E a Bíblia é assim, a Bíblia é viva. Então, quando a gente se propõe a ler a Bíblia, a gente se propõe a estudar a palavra do Senhor, a gente não sai de mãos vazias, a gente sai com aprendizado, a gente sai conhecendo mais quem é Deus, o que Deus quer de cada um de nós. E essa manhã de sexta-feira é uma manhã que o Senhor reservou pra gente mais uma vez estudar a palavra dele, meditar nas coisas que ele tem pra gente e nos abençoar, né? Nos abençoar com crescimento. Durante essa semana, a gente tem falado muito sobre a questão de propósito, né? Eu compartilhei com vocês a questão do livro que eu tô lendo, que é um livro que tem falado muito ao meu coração. Por isso, senti desejo de dividir com vocês um pouquinho dessa leitura. Muito pouco, porque o livro nem na metade ele tá ainda. Então, assim, como eu tô lendo devagar, que na verdade eu leio, aí releio aquele capítulo, faço as minhas anotações. Não é um livro que eu estou correndo para acabar de ler, mesmo que dê vontade. Mas eu estou preferindo caminhar devagar, meditar, ler a Bíblia, fazer uns apontamentos, né? Isso é muito bom, porque a gente vai maturando aquele assunto, né? Aquela informação dentro da gente, no nosso coração, na nossa mente. Por isso eu quis dividir com vocês, para que vocês também tivessem um pouquinho desse gostinho, né, de degustar esse livro. E quem sabe vocês também adquirirem esse livro para poder fazer parte aí dessa caminhada de crescimento, né, de vocês, como tem feito, né, comigo, tem me feito crescer bastante. E hoje, sexta-feira, a gente vai pensar no seguinte: nós caminhamos aí durante toda a semana falando, entendendo da onde vem o nosso propósito, onde é a nossa fonte de busca. A gente percebeu que a gente não é um acidente, a gente percebeu que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. A gente percebeu que ter a vida dirigida pelo propósito de Deus é a melhor opção, é o que nascemos para fazer, né? Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus, e quando a gente não cumpre esse propósito, parece que está faltando uma parte, nós estamos incompletos, ou seja, não nos sentimos plenos e realizados. Então, a gente já percebeu, a gente já estudou e nós falamos sobre isso. Se por um acaso você está vendo o vídeo hoje pela primeira vez, acompanha no meu Instagram mesmo ou no YouTube, tem as devocionais dos dias anteriores dessa semana, que a gente pode ir alimentando essa linha de raciocínio, né? E hoje eu queria terminar nossa semana pensando no seguinte: essa vida que nós temos aqui, o que nós vivemos aqui, não é tudo que temos. Eu lembro que ontem nós conversamos sobre uma vida dirigida pelo propósito de Deus, e a gente falou que uma vida dirigida pelos propósitos do Senhor é uma vida que nos prepara para a nossa eternidade. Hoje eu venho dizer, né, e reforçar que essa vida que a gente vive aqui, essa vida terrena, não é o fim. Essa vida não é tudo que nós temos. Na verdade, enquanto estamos aqui, enquanto vivemos, nós estamos nos preparando para a eternidade. E a eternidade, o tempo da eternidade é muitas vezes infinitamente maior do que o tempo que a gente vive aqui, né? O tempo que a gente vive aqui, ele é um sopro, ele passa muito rápido.
se comparado ao tempo que viveremos na eternidade. Então, eternidade é algo que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar, a gente precisa considerar a eternidade, já que será o local que nós passaremos a maior parte do tempo. Enquanto estamos aqui, vivemos aqui, mas não podemos deixar o nosso pensamento restrito a esse lugar. Nós precisamos lembrar que existe, então, uma eternidade. A morte, ela não é um fim. A morte, ela é apenas uma passagem, uma etapa. E, na verdade, onde estaremos é na eternidade. Então, olha só. Eu separei aqui alguns versículos. Vamos olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios 5:1 diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Bom dia, Bruna, minha linda. Bom dia, meu amor. Então, essa vida que a gente tem aqui, ela não é tudo que nós temos, como eu estou falando, né? Nós temos a vida eterna, que a gente precisa pensar nela. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Que quando essa barraca, que ele comparou o nosso corpo, né, humano como uma barraca, né? Quando essa barraca que vivemos, né, o nosso corpo, ele for destruído, ou seja, quando nós morrermos, quando acabar a nossa vida aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. E essa casa, ela não foi feita por mãos humanas, foi o próprio Deus quem a fez. E essa casa no céu, ela durará para sempre. Então, a primeira questão, esse aqui não é o nosso ponto de chegada, tá? Essa vida que a gente vive aqui é uma preparação, é como se fosse um momento de aquecimento para a partida de verdade, né? É o momento que nós estamos nos preparando para a vida eterna. Isso quer dizer que o que nós fazemos aqui na Terra vai impactar a nossa eternidade. Então, precisamos pensar nisso. O que estamos fazendo aqui na Terra, porque o que fazemos aqui vai impactar a eternidade. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Quanto mais a gente fica perto de Deus e a gente se inteira, a gente conhece as verdades do reino, a gente entende a questão da eternidade. Quanto mais a gente se aproxima da luz de Deus e a gente entende os propósitos dele para a nossa vida, mais a gente fica desapegado às coisas superficiais do mundo. Então, aquelas coisas que de repente iriam nos irritar, aquelas coisas que nos tirariam do sério, brigas, né, extremidades, sejam políticas, ideológicas, tudo isso perde o valor, perde o sentido se eu estou perto de Deus, porque eu estando perto de Deus, eu percebo que essas brigas, essas brigas inúteis, essas brigas fúteis aqui na Terra não vão me preparar para a minha eternidade. Quando eu morrer, vai ficar tudo aqui, né? Os partidos políticos vão ficar aí, mas o quê? As ideologias vão permanecer aí e eu fui. Então, a mim, quando eu fico perto de Deus e eu me envolvo com as coisas de Deus e eu entendo o propósito de Deus para minha vida, eu não me apego às coisas superficiais, às coisas terrenas, às coisas que vão ficar. Então, eu não fico mais apegada a status, a dinheiro, a posição social, não fico mais apegada a se a conta no banco tá bonita, tá explodindo. Eu não fico apegada se meu carro é Ferrari ou se ele é um carro popular.
Isso para mim não vai fazer a diferença. A diferença é que eu cumpra os propósitos de Deus, porque cumprir os propósitos de Deus, sim, faz diferença na eternidade. Agora, que carro que eu uso aqui na Terra não faz diferença para minha eternidade. Se eu moro numa casa simples ou se eu moro numa mansão aqui na Terra, não vai fazer diferença para minha eternidade. Entendeu? Então, assim, nos aproximarmos de Deus faz com que a gente tenha uma consciência maior e melhor de qual é o nosso propósito, do que Deus espera de nós, do que Deus quer de nós. E a gente executando esse propósito de Deus, a gente se prepara para a eternidade, porque na eternidade é com Ele. A eternidade é com Deus. A eternidade não é com a minha conta bancária. A eternidade não é com festas sociais da alta sociedade. A minha eternidade é com Deus. Então, importa o que eu faço aqui e que vai me preparar para a eternidade. Então, é um primeiro raciocínio que a gente pode começar a estabelecer. Isso não quer dizer que eu vá viver uma vida sem regras, uma vida sem estudar, uma vida sem ambição saudável. Isso quer dizer que tudo isso, o estudo, né, a ambição saudável, né, o desejo de se colocar em alguns lugares, tudo isso precisa fazer parte do propósito. Se eu estou fazendo isso, estudando, né, buscando uma boa faculdade para ter uma boa colocação no mercado de trabalho, o que eu estou fazendo precisa estar alinhado com o propósito de Deus. É o que Deus quer? Qual é o propósito de Deus para você? É esse? Então persiga esse propósito, porque é o que Deus quer. E percebe que uma coisa é a gente buscar essas opções do mundo para atender uma satisfação pessoal, para atender o meu ego. Outra coisa é eu buscar e eu crescer buscando realmente o propósito de Deus. Então, essa é a diferença básica. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou um lugar para nós na eternidade. Lembra que a gente já falou nas outras devocionais o quanto Deus nos ama? E nós também falamos nas outras devocionais sobre os planos de Deus para a nossa vida, plano de amor, que Ele nos amou antes mesmo da gente existir, que Ele nos amou antes mesmo de sermos formados, né, no ventre da nossa mãe. Deus nos amou tanto que Ele já preparou para nós uma casa, um lar no céu, porque Ele quer que eu e você estejamos com Ele na eternidade. É por isso que Ele preparou o plano de amor, Ele enviou Jesus para morrer na cruz, Jesus morreu e nos salvou, e Ele hoje, Ele está falando com você e comigo sobre executarmos, realizarmos os propósitos dEle na nossa vida. Cada vez que eu me aproximo de Deus, que eu entendo esse propósito e que eu executo esse propósito, então eu estou sendo melhor preparada para a eternidade. Porque como diz aqui em 1 Coríntios 2,9, o Senhor preparou para a gente algo na eternidade que nenhum olho viu, ninguém nunca viu, jamais. É algo muito bom que o Senhor preparou para mim e para você. Então, nessa fé, nessa certeza, a gente precisa guiar as nossas ações aqui na Terra, porque estamos nos preparando para a eternidade. As pessoas se perguntam, né? Mas como é que será a eternidade? Existem algumas visões, né, que estão relatadas por João lá em Apocalipse. Agora, de fato, com toda precisão, eu não consigo te dizer. O que eu te digo com toda precisão, com toda certeza, é que o que Deus prepara para nós é maravilhoso. Não é comparado a nada. É lindo. E nessa certeza, nessa fé, é que a gente segue aqui na Terra, cumprindo os propósitos de Deus. É nessa certeza. Lá em Salmos, no capítulo 33, versículo 11. Salmos 33, 11, diz assim:
Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Os propósitos de Deus para a nossa vida, eles não vão se findar aqui. Eles vão além da terra, né? Além da nossa vida. Os propósitos de Deus para a nossa vida, eles duram para sempre. Ou seja, os planos de Deus para mim e para você são planos que Ele quer que façamos aqui, mas que Ele também deseja na eternidade. Então Ele não se resume. Deus tem propósitos para você e para mim na terra, mas não termina aqui. Nós temos mais esperando pela gente na eternidade. E na eternidade vai ser muito bom, porque a gente vai ficar direto, face a face com Deus. Nós não teremos esse corpo, ou seja, nós não teremos doenças, não teremos mágoas, não teremos tristezas. No céu, na eternidade, com Deus, nós não teremos sentimento de raiva, sentimento de medo. No céu, com Deus, nós não teremos a vaidade e a valorização da estética, de termos que ficar magros, de termos que ficar com cabelo comprido ou cabelo curto, de usarmos uma maquiagem ou não. Na eternidade, nada disso vai fazer diferença. A eternidade é com Deus, a eternidade é glorificando o nome do Pai. A eternidade é junto com os nossos irmãos em Cristo, salvos por Jesus. Então, nada disso vai fazer diferença. E nós não seremos minados, nós não seremos danificados, né, prejudicados pelo pecado, porque lá não tem pecado. Então não teremos nada no nosso corpo, o corpo novo, o corpo que Deus vai nos dar, nada que corrompa esse corpo, nem doença, nem pecado, nada. Nós estaremos lá então santificados, realmente com um novo corpo diante de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, a gente está caminhando para o final da nossa devocional. Hebreus, capítulo 13, versículo 14, diz assim: porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Nós não somos desse mundo. Nós somos seres eternos. O nosso corpo físico, ele termina aqui, quando morremos. Mas a nossa alma, né, o nosso espírito, na verdade, ele vai para a eternidade. Isso independente se você é cristão, se você não é cristão, se você é ateu. Eu sinto te dizer, né, que não vai terminar aqui. Não vai terminar aqui. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz, não termina aqui. Quando o nosso corpo físico terminar, o nosso espírito vai para a eternidade. A grande questão que a gente precisa vigiar e que a gente precisa trabalhar é para que a gente esteja na eternidade com Deus. A eternidade é um fato para todos, independente de qualquer coisa, de raça, de credo, independente de status social, de economicamente falando, a sua posição, independente de partido, independente de qualquer coisa. A eternidade existe para mim e para você. A questão é, onde estaremos na eternidade? E a nossa busca, o nosso propósito com Deus, a busca do nosso propósito com Deus e a execução dele é que vai determinar a nossa eternidade. Então, ter um relacionamento com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pedir que o Senhor Jesus habite no nosso coração, pedir que Ele transforme a nossa vida e pedir que Ele nos revele qual é o propósito dEle pra gente, para que a gente possa então cumprir o propósito dEle aqui, isso vai fazer diferença na nossa eternidade. É isso que a gente precisa pensar. Eu quero passar uma eternidade com Cristo. Então, preciso buscar esse propósito do Senhor e preciso aceitar Cristo como o meu Salvador no meu coração. Reconhecer esse sacrifício, me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus e ter a minha vida transformada pelo próprio Espírito Santo. E, para finalizar, 1 João, no capítulo 2, versículo 17,
1 João 2,17 diz assim: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo passa. Tudo que a gente vive aqui passa. Todas as enfermidades vão passar. Todas as dificuldades vão passar. O desemprego vai passar. A negligência, a violência, tudo isso vai passar. Tudo. Mas quem cumpre a vontade de Deus, o propósito de Deus, esse dura para sempre. Com Ele, na eternidade. O corpo físico fica aqui, mas o espírito será acolhido pelo próprio Deus no céu. Então, o que fazemos aqui reflete na nossa eternidade. A pergunta que eu faço para você é uma pergunta que tem aqui no final do capítulo do dia 4 do livro. A pergunta que eu quero deixar é a seguinte: já que eu fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje eu devo parar de fazer e qual a única coisa que eu devo começar a fazer? O que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso começar a fazer? Ah, Fernanda, mas olha só, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não pratico nenhum tipo de violência, eu sou uma pessoa que pago minhas contas, pago os meus impostos. Não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu estou falando da sua intimidade com Deus. Não estou falando daquilo que você pode me provar com papel, né? Cupom de que tá paga a conta, né? Ficha limpa de antecedentes criminais. Não estou falando disso. Eu estou falando para que você responda essa pergunta no seu coração e diante de Deus. O que você, o que nós precisamos parar de fazer porque não agrada ao Senhor, não está alinhado com os propósitos de Deus, e o que nós precisamos começar a fazer. Porque o que nós fazemos aqui na Terra tem reflexo direto na nossa eternidade. As nossas escolhas aqui, elas vão trazer reflexo além daqui da Terra, mas reflexos na eternidade. Então é algo para a gente meditar, para a gente refletir e para a gente pedir ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, que nos ajude a escolhermos, né, a vontade dEle, o propósito dEle para a nossa vida. É esse o objetivo, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque dessa forma a gente vai estar se preparando para a eternidade e estaremos frente ao Pai com muita alegria, com as nossas mãos cheias de bênçãos, né? Cheias de frutos para mostrar ao nosso Pai e falar: Senhor, obrigada porque o Senhor me escolheu e olha aqui tudo que eu fiz com a sua ajuda, tudo que eu colhi, né? Tudo que eu plantei. Então, que seja esse o nosso desejo, né? Desejo do nosso coração. Vamos viver aqui hoje pensando na eternidade. Vou jogar esse desafio para você. Tudo que você e eu fizermos hoje e fizermos durante esse final de semana, sábado e domingo, olha que desafio, esse desafio é pesado, hein? Vamos fazer, vamos executar tudo aquilo que a gente tem que fazer, pensando que isso vai refletir na minha eternidade. Então, cada vez que você precisar tomar uma atitude, tomar uma decisão, interagir com alguém, se relacionar com alguém, pensa, tudo que eu faço aqui vai refletir na minha eternidade. O que eu estou fazendo aqui? Porque tudo que eu faço reflete na minha eternidade. Então, a gente começa a pensar e agir de uma maneira diferente, né? Se preocupando. Porque esse reflexo na eternidade não é na eternidade do outro, na minha eternidade, né? Vai refletir para mim. Então vamos orar e pedir ao Senhor que esteja nos abençoando no dia de hoje, guardando os nossos caminhos, né? Nos orientando, e que a gente tenha um final de semana muito abençoado por Deus, rico, né? Da presença dEle, do amor dEle, com muita saúde. Então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa sexta-feira que está só começando. Eu te agradeço porque a gente tirou um momento especial para ler a Tua Palavra, a gente meditou na Tua Palavra e é tão bom a gente aprender mais de Ti.
Senhor, como é bom a gente entender um pouco mais a sua essência, entender um pouco mais do seu amor para com as nossas vidas, entender um pouco mais do porquê o sacrifício de Jesus na cruz e entender também que um dia estaremos diante de Ti na eternidade. Isso é muito bom, Pai, porque isso renova as nossas esperanças, isso nos traz nova orientação, novos rumos para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando nesse momento tanto os amigos que acompanham a live ao vivo, quanto aqueles que ainda vão ver o vídeo mais tarde. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, guarde do mal, esteja mostrando, revelando os seus propósitos na vida de cada um de nós. Abençoe a Bruninha, Senhor, ser com ela, o Senhor a conhece, o Senhor a ama. Muito antes do ventre da mãe dela, o Senhor já a conhecia e o Senhor, tenho certeza, que já tem preparado lindos propósitos para a vida da Bruna. Então esteja, Pai, revelando o que o Senhor quer que ela faça e que ela seja obediente em cumprir e seja abençoada, feliz por ser uma serva obediente a Ti. Abençoe os outros adolescentes da nossa igreja, guarde a todos nós, nos dê saúde, nos livre do mal, Senhor, nós te pedimos pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um excelente dia para vocês, um final de semana abençoado. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está aqui de novo. Entre 7h30, 7h40, assim, a gente começa a nossa devocional de segunda a sexta, tá bom? Então quero ver vocês aí na segunda-feira, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchauzinho. Deus abençoe.